O corpo de Marcelo de Arruda, tesoureiro do PT, morto a tiros por um apoiador de Jair Bolsonaro, foi enterrado hoje em Foz do Iguaçu. Autoridades e políticos lamentam o episódio. E um novo levantamento indica o avanço nos casos de violência eleitoral no Brasil. No início da tarde, o corpo de Marcelo Aloísio de Arruda deixou o ginásio Sebastião Flor, em Foz do Iguaçu, no Paraná, sob aplausos. O cortejo de amigos e familiares levou o corpo até o cemitério municipal Jardim São Paulo, onde foi enterrado. Marcelo era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Já concorreu a vereador e a vice-prefeito pela sigla. No sábado, foi baleado enquanto comemorava o aniversário de 50 anos. A festa tinha como tema o partido e o ex-presidente Lula. O policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho é o autor dos disparos. Segundo a polícia, Guaranho passou de carro em frente ao salão de festas, dizendo "aqui é Bolsonaro" e "Lula ladrão". Ele saiu depois de uma rápida discussão e disse que retornaria. Guaranho voltou, invadiu o salão de festas e atirou em Arruda. O petista, já ferido no chão, revidou. Não era um convidado, não era um conhecido. E Marcelo ainda pediu, eu pedi, tentando dialogar com ele para que ele saísse dali, e ele estava muito violento. Desde o primeiro momento ele apontou a arma para nós. Guaranho está internado em estado grave e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Os principais candidatos à presidência se manifestaram. André Janones, do Avante, afirmou que ninguém vai conseguir explicar o que leva um ser humano a odiar o outro por convicções políticas diferentes. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que o crime foi causado pela intolerância e a vítima evitou uma tragédia maior. Simone Tebet, do MDB, pediu que o caso faça soar o alerta e disse que não se pode admitir demonstrações de intolerância, ódio e violência política. Para Ciro Gomes, do PDT, o ódio político precisa ser contido. Questionado sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro tentou contestar que o crime foi cometido por um apoiador. O que eu tenho a ver com esse episódio de Foz do Iguaçu? Nada. É o tempo todo tentando bater na mesma tecla, como se eu fosse o responsável por ódio no Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o assassinato, mas disse que não deve haver exploração política. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga, não é? E termina indo por o caminho de um matar o outro. A investigação da Polícia Civil do Paraná, por outro lado, indica que o crime foi cometido por motivação política. Esse tipo de violência disparou no país esse ano, o que liga o sinal de alerta a menos de 3 meses das eleições. De acordo com o Observatório da Violência Política e Eleitoral, o número de casos foi 23% maior no primeiro semestre desse ano, na comparação com o mesmo período de 2020, quando houve as eleições municipais. No último trimestre disponível, entretanto, foram 101 ocorrências. O crime que lidera a lista é o de ameaça, com 36% dos registros, seguido por agressões e homicídios. Esse caso ele é emblemático porque ele mostra que a tensão ela não está só nas disputas no ambiente político entre os candidatos. Ela deixou de ser só uma questão do discurso, da troca de ofensas entre partidários, e ela foi para uma situação mais extrema.